E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Meu nome é Pedro Ramos, sou professor e consultor na área de gastronomia há mais de 15 anos e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre cardápios. Só que, na verdade, hoje eu trago aqui como não criar cardápios, ou melhor, quais são os pontos de atenção que você aí precisa ter na hora de criar e desenvolver os seus cardápios. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre criação e produção de cardápio, vem comigo depois da vinheta. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí tem dificuldade em precificar os seus produtos, tô certo? Se você tem dificuldade em precificar os seus produtos, eu tenho uma solução interessante para você. Eu criei um curso que se chama Precificação de Produtos para Gastronomia, onde eu te ensino efetivamente a precificar os seus produtos. Mas a maneira como eu te ensino, ela é baseada justamente em pequenos empreendedores como você, nos mais de 15 anos de carreira que eu tenho na gastronomia, nas mais de 150 consultorias que eu já implantei e nos depoimentos e nos feedbacks dos mais de 5.000 alunos que já passaram pelas minhas salas de aula. O método que eu criei não é revolucionário, mas ele é baseado em você. E ele é feito para que você consiga não só precificar os seus produtos de forma eficiente, mas também a dominar os custos e acompanhar a evolução desses custos na gestão do seu negócio. Se você se interessou, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição. O nosso curso está hospedado lá na Hotmart e você pode inclusive fazer uma aula gratuita para ver se gosta ou não. E aí sim, se você gostar, você fique à vontade para comprar. Obrigado pela sua atenção e vamos voltar para o vídeo. Meus amigos, montar cardápio não é uma tarefa fácil. Apesar de parecer fácil, é uma das tarefas mais complexas do seu negócio e que podem ser o grande diferencial entre o fracasso e o sucesso aí no seu estabelecimento. E quando eu falo sucesso, eu não estou falando só do ponto de vista da venda, do apelo da venda, mas também do processo de produção desses pratos aí no seu restaurante. E esse, então, é o primeiro ponto de atenção na hora de você criar o seu cardápio, que é justamente sobre a facilidade na produção dos pratos que você está inserindo ali no seu menu. Não estou dizendo que você deve só ter pratos que são fáceis e simples de serem preparados, mas que você deve levar em consideração esses aspectos na hora de desenvolver o seu menu. Quando você coloca pratos que são muito complexos, que possuem etapas e processos de produção muito complicados de serem feitos, isso pode atrapalhar e muito no momento em que você tiver uma alta demanda aí no seu negócio. Então, no momento de criar, pense muito bem na hora de desenvolver a ficha técnica, na hora de fazer os testes das receitas, em processos que sejam mais eficientes. E aqui entra um ponto muito importante, que é um dos pés do tripé da elaboração de cardápios, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tripé, que são as técnicas gastronômicas. Quando você tem mais conhecimento sobre equipamentos, utensílios, métodos de cocção, cortes de vegetais, de carnes, você acaba tendo muito mais propriedade na hora de criar o seu cardápio e também na hora de justamente entender quais são os processos para a produção de determinados pratos. E isso, obviamente, vai te trazer um cardápio muito mais eficiente. O segundo ponto de atenção e que muita gente erra, principalmente quem está em cidades pequenas ou em cidades turísticas, é com relação à disponibilidade de ingredientes. Como eu sempre brinco, o cardápio aceita tudo, até que você comece a produzi-lo. Então, quando você está ali criando, concebendo, colocando as coisas no papel, muitas vezes utilizar uma castanha de baru pode ser bacana. Agora, no dia a dia, será que você vai ter acesso de forma facilitada a essa mercadoria? E outra pergunta que tem que ser feita, se você tiver acesso, será que o custo dela é condizente com o preço de venda dos seus produtos? Então pense nisso muito bem. Por quê? Porque criar cardápios mais bacanas, mais sofisticados, com gastronomia mais apurada, pode ser muito legal. Só que na hora da prática, no momento em que você estiver trabalhando ali com o seu restaurante, isso pode ser um grande dificultador. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez numa consultoria lá em Monte Verde, no parque chamado Parque Oxim,
a gente estava montando lá o restaurante e nós colocamos e criamos um prato lá que era um marreco recheado, uma homenagem a um prato muito tradicional do sul do Brasil. O dono do restaurante queria muito ter esse prato lá e o que acontece nesses casos? Sobra aqui para o consultor ir atrás e procurar o fornecedor adequado para esse prato. E obviamente que em Monte Verde, ali naquela região do estado de São Paulo e Minas Gerais, não existem fornecedores de marreco como aqueles que a gente precisava. O que a gente teve que fazer? Entrar em contato com um frigorífico lá em Santa Catarina, se eu não me engano, ou no Paraná, agora eu não me lembro exatamente qual dos dois estados, e criar uma maneira de que eles enviassem esse produto para a gente. Deu certo, funcionou, só que o custo dessa mercadoria é muito mais alto do que se eu estivesse no estado de origem desse produto. Consequentemente, o preço de venda do produto também é mais elevado. No caso específico que eu estou contando aqui, nem foi um problema tão grande assim, porque nós estamos falando de uma cidade turística onde, em geral, os preços são bem inflacionados. Mas se eu estivesse numa cidade como São Paulo, BH, Rio de Janeiro, isso poderia se tornar um problema, visto que os clientes normalmente comparam estabelecimentos, comparam preços, e eu teria que praticar um preço muito mais alto do que seria o normal, vamos dizer assim, para um prato como aquele. Outro ponto relevante é que nesse cliente de consultoria nós tivemos que investir num sistema de freezers bastante robusto para que a gente pudesse comprar em maior quantidade e manter esses marrecos estocados. E aí você gera um outro problema, que é o de imobilização de estoque. Você gera um estoque muito grande, com muito dinheiro parado, e que você tem que ter certeza de que aquele estoque enorme vai ter saída dentro do período de armazenamento proposto pela equipe de nutrição. Então, quando você utiliza ingredientes que não são de fácil acesso aí na sua região, na sua cidade, você pode ter problemas bastante sérios, tanto nas compras, quanto na disponibilidade desses pratos para os seus clientes, quanto também lá no armazenamento dessas mercadorias. E armazenamento é justamente o terceiro ponto aqui. Você precisa ter condições de conseguir armazenar todos os produtos que você está criando aí no seu cardápio. Também já tive clientes que me contrataram e já estavam com o cardápio pronto, que nós tivemos que refazer todo o cardápio, justamente porque ele era tão extenso, gerava um estoque tão grande, que a gente não tinha condições de armazenar essa mercadoria, porque não havia espaço físico para isso. Outro problema relacionado ao armazenamento da mercadoria é a da durabilidade dessa mercadoria, da validade desse insumo. Quando você cria um cardápio e tem o objetivo de utilizar esses ingredientes sempre muito frescos, você pode aumentar a sua perda. Então, o seu cardápio precisa ter um equilíbrio entre armazenamento dessas mercadorias com qualidade e o uso de mercadorias frescas. Ou seja, não é nem ideal que você tenha um cardápio só de produtos que você possa congelar, por exemplo, e também nem é ideal que você tenha um cardápio só com produtos que precisam ser preparados sempre muito frescos, porque isso pode aumentar suas perdas. É claro que a gestão dos seus recursos é sempre o melhor caminho para que você tenha menores perdas no seu negócio. Então, saber o quanto você está comprando, quanto tempo você usa essa mercadoria, por quanto tempo ela pode ficar armazenada sem perder qualidade, são fatores fundamentais na hora de você conceber e criar o seu menu. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho com o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Se você gostou e aprendeu alguma coisa, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que são do ramo da gastronomia e, claro, conheça a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy e também na Hotmart. E se quiser conhecer um pouquinho mais e até mesmo bater um papo direto comigo, me siga lá no Instagram, no Gastronomia Profissional Oficial. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima!